Oi, oi, vlog! Hoje à tarde eu vou sair pra trabalhar num cafezinho, preciso botar minha criatividade pra rodar, pra fluir. Amanhã tem várias coisas pra fazer, porque sábado vai acontecer a minha última imersão do ano com social medias, a imersão Planeje e Lucre. Enfim, e eu vou levar vocês comigo. Deixa eu aproveitar aí e contar pra vocês que assim, eu tô com um comprometimento comigo mesma que 2026 vai ser um ano onde eu vou dar uma atenção maior pra leitura. Eu tenho lembrança de estar na escola lá, tá? Não sei se com 10 anos, 12, talvez. Eu adorava ir na biblioteca, pegar um livro pra trazer pra casa e ler, enfim, eu gostava muito disso. Então isso é muito meu, assim. Eu quero indicar pra vocês um livro que eu não sei se eu já indiquei nos outros vlogs, eu acho que não falei sobre ele, que é essa literatura coreana. Eu conheci ela por conta de uma cliente, vi que ela postou que tava lendo e que gostou e tudo mais, e aí obviamente a capa me chamou a atenção, que é uma capa muito fofa, e o livro me chamou a atenção, e por ser uma literatura coreana que eu nunca tinha lido. Ele é sobre lições de vida, ele fala sobre perdão, ele fala sobre a gente olhar o outro com empatia, ele fala sobre a gente enxergar as pessoas além daquilo que elas falam e fazem, que todo mundo tem uma história de vida por trás. É nessa temática, assim, então eu gostei muito, inclusive até quero já ler outros livros dele e outros livros de literatura coreana também nessa temática mais de lição de vida. Eu precisava sair de uma ressaca literária, porque eu tinha lido um livro antes desse que tinha sido muito bom, e aí eu nada mais tinha graça. Nada mais me pegava, assim. Então eu sei que eu tava numa ressaca literária também. E esse livro aqui me ajudou a sair dela. E, inclusive, gente, falando sobre isso, sobre livros, vocês aguardem, porque eu vou trazer aí um dos próximos vídeos. Vai ser ali no escritório. E eu vou compartilhar com vocês. Vou precisar mexer na minha estante de livros. E aí eu vou compartilhar com vocês alguns livros, vou fazer algumas indicações também. Porque eu fiquei chocada esses tempos atrás. Eu parei para contar os meus livros. E aí eu cheguei na marca de mais de 100 livros. Acho que tem 101, 102, alguma coisa assim. E eu nem tinha me dado conta. Tipo, meu Deus, parece que é muito livro, muitos livros, né? Então, tô animada. A minha meta é o meu próximo escritório, ele ter uma parede fechada, tipo uma biblioteca, assim, sabe? É chegar a ter uma parede fechada só de livro. Então, tem um caminho pela frente aí, né? Pronto, agora eu tô apresentável pra ir trabalhar, né? Vou passar o meu hidratante que não hidrata nada. Ai, ai, só dá uma corzinha. Eu gosto dessa cor que ele dá. Uma coisa que eu gosto de fazer quando eu vou trabalhar fora, assim, ainda que eu não vou ter reunião nenhum, com cliente nenhum, assim, né? Com ninguém e tal. Eu gosto de ir mais arrumar. Eu gosto de me arrumar. Assim como eu me arrumo para trabalhar em casa, quando eu vou trabalhar fora, assim, eu também gosto de ir mais arrumadinha também, porque eu posso encontrar um cliente novo, digamos assim, né, no café que eu vou, né? Vai que eu tô lá trabalhando no café e alguém, sei lá, me escuta mandando áudio pra alguém, ou alguém me vê ali com o computador e me pergunta: ah, com o que que tu faz, o que que tu trabalha, ou, enfim, pode aparecer uma oportunidade, né? E aí a gente sabe que a primeira impressão é a que fica. E aí eu coloquei essa camiseta aqui. Eu não sei se esse colarzinho vai ficar pra fora. Eu coloquei essa camiseta que eu gosto muito dela, que ela tem tudo a ver com o meu posicionamento aqui, né? Nas redes sociais, no meu negócio, que eu falo sobre ser forte e corajosa, que é uma palavra que Deus falou comigo, de Josué 1:9. Então eu comprei essa blusa aqui, é lá da Abalo. Eu não sei se elas vendem ainda com essa frase, mas é uma loja de roupas aqui, de Florianópolis. Então, essa blusa seja forte e corajosa, uma camiseta, né? Só vou dobrar aqui a manga pra ficar mais style. E aí, uma calça preta e um mocassim, acho que pra ficar mais confortável. E eu vou botar um blazer. Bora trabalhar. Falando em livro, chegou semana passada esse livro aqui da Roberta Vicente, ele é um devocional, e aí vocês estão vendo que ele tá lacrado ainda, né? Que é pra eu não ler
antes das férias. Eu vou depois comprar um outro, porque como ele é um devocional, eu imagino que ele seja uma reflexão, um texto assim curtinho por dia, né? Oi, boa tarde. Eu vou querer um cafezinho com leite, um expresso, um médio, tá? E uma água sem gás. Tá bom, obrigada. Demanda finalizada, gente. Tô com a cabeça fritando, porque eu passei a tarde inteira terminando o conteúdo da imersão de sábado. Tô muito animada para entregar tudo. Eu preciso me conter, porque senão eu quero colocar tudo e mais um pouco. E a gente não tem tempo hábil para isso, né? Tem que saber selecionar ali o que vai colocar. Mas tô muito animada. Agora sim, ó, tô sem um neurônio para nada. Vou para casa para descansar, que amanhã tem mais algumas coisas da imersão para terminar e aí se preparar para encontrar com elas no sábado. Hello, amigas. Vocês estão vendo que a gente já tá quase que íntimas aqui, né? Porque já tô aparecendo de cabelo molhado, sem maquiagem. Agora é sexta-feira, acho que é 8h30 da manhã, 8 e pouquinho. Já que eu tenho que finalizar meu cabelo ainda, fazer uma maquiagenzinha, aproveitei para trazer vocês aqui comigo para eu dividir algumas coisas que eu tava pensando ontem, que eu contei para vocês, né? Que eu saí à tarde para poder finalizar os preparativos da imersão de amanhã. E eu sempre fico assim, principalmente nesse ano, quando eu comecei a trabalhar com imersão, com workshop, né? Trazer pessoas para perto para poder ensinar aquilo que eu tô dividir, ensinar, né? Aquilo que tá dando certo por aqui como social media. Eu tenho muito temor assim de responsabilidade, sabe? De daquilo que eu vou falar, sabe? Daquilo que a pessoa tá confiando e tá investindo e tá pagando para estar perto de mim e para estar escutando. Então, eu sempre tenho busco ter responsabilidade assim, com o conteúdo que eu vou passar, para não ser um conteúdo mais do mesmo, tipo assim, prometer mundos e fundos e não entregar e coisas nesse sentido. Porque eu sei que são histórias, né? São pessoas, são negócios que vão estar perto, que vão estar escutando, né, aquilo que eu tenho para passar. Então, na imersão de amanhã, por exemplo, vão ser 8 social medias que sabe, que tomaram a decisão de estar nessa imersão. Então, são 8 negócios, são 8 histórias, são 8 sonhos, são oito negócios que envolvem, sei lá, dezenas de clientes, né? Juntando todos os clientes que elas atendem. E algumas delas abriram um pouquinho, assim, do contexto, sabe? Do porquê que elas estão vindo para imersão. Tipo assim, uma cartada de esperança, sabe? Pro negócio. Porque ela estava pensando em desistir da profissão. Pensando em desistir por algumas situações que vinham acontecendo. E é isso que me traz esse senso de responsabilidade. E aí, onde que eu quero chegar com isso? Eu escutei uma frase. Eu escutei, não, eu li uma frase que, cara, me impactou. Porque a frase dizia assim, ó: se o teu objetivo fosse uma tarefa vinda do teu cliente, você já teria feito? Eu também já fui a pessoa que tudo que era relacionado ao meu negócio, ou pra mim, eu procrastinava. Não fazia, não acreditava que ia dar certo, não acreditava que era bom aquilo que eu queria fazer. Agora, e aí então eu procrastinava. Agora, quando era uma coisa que o cliente pedia, eu abria o horário na agenda que eu nem tinha, que eu nem podia, como eu falei, né? Eu entrava a noite adentro, eu madrugava, eu fazia, eu dava um jeito de entregar. E por que quando é pra gente, né? A gente não faz. E algo que virou a chave para mim e que eu ensino hoje para as minhas alunas para toda a social que está perto de mim, seja a tua melhor cliente. Seja a tua melhor cliente. E outra, não tem como a gente vender um serviço que a gente mesmo não faz, né? Como que a gente vai se sentir confiante naquilo que a gente entrega se a gente não faz isso? E se o cliente quiser saber um pouco mais do teu trabalho, o teu perfil pode ser o teu portfólio. E aí entra esse ponto. Se fosse uma tarefa dada pelo cliente, tu já teria feito, mas por que isso?
é uma coisa para se questionar, assim, é uma coisa para analisar. E o meu desejo, assim, é incentivar essas social medias a se tratarem como um negócio. Não só como alguém que faz post para outras pessoas, mas como alguém que tem um negócio para gerir. Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu quero dizer. Se está ficando claro para ti, me conta aqui nos comentários se isso faz sentido para ti. Estou há poucos dias, né? Há exatamente 2 semanas para tirar férias. Tô animada, confesso. Para descansar, para repor as energias, para poder colocar começar algumas leituras novas. Depois eu vou compartilhar um vídeo com vocês só sobre isso. Foi interessante porque eu recebi uma pergunta no meu direct lá no Instagram. Inclusive, se tu não me acompanha no Instagram, @AnaDoMarketing, é como tu vais me encontrar por lá. E eu recebi uma pergunta lá de uma social media perguntando como é que eu faço para me desligar do trabalho nas férias, porque o desafio que ela tem dificuldade de se desligar do trabalho, tem dificuldade depois de voltar à rotina. O que eu acho que é normal, né? Acho não, é normal porque eu também passo por isso, mas eu vou fazer um vídeo só sobre isso, contando, assim, algumas estratégias que eu uso pra driblar isso, digamos assim. Então, tô bem animada. E aí, então, eu tô nessa reta final de entregar todos os calendários de conteúdo para os clientes. Então, entregar tudo, narrativa de story, posts do feed, tudo pronto do calendário inteiro de dezembro, levando em consideração que dezembro eles fazem recesso. Os clientes que eu atendo hoje, eles não ficam, assim, ativos full time. Meu Deus, calma aí. Eles não ficam ativos, assim, full time o mês inteiro, porque pro negócio deles não faz sentido, até porque eles também param. Tem cliente que vai viajar, vai tirar férias e tal, então não faz sentido eles estarem ativos o mês inteiro. E depois todo o calendário de janeiro também já pronto. Por quê? Porque quando eu voltar em janeiro, né, quando eu terminar as minhas férias e voltar a atender, para que a rotina flua de uma forma leve, eu já preciso que os conteúdos de janeiro estejam prontos, porque imagina, se eu for voltar o dia que eu voltar em janeiro, ainda ter que produzir, já voltar tendo que produzir conteúdo de todo mundo das próximas semanas. Fica muito apertado, não tem como. Até porque eu também não trabalho sozinha, então assim, é ruim para mim, é ruim para o cliente, é ruim para a equipe, então não funciona assim. Então, eu já tô deixando tudo pronto agora, de dezembro e janeiro, pra gente... Deus, minha boca tava pálida. Pra gente já voltar com tudo pronto e aí já voltar focando no próximo mês, né? Já trabalhando os conteúdos ali de fevereiro. Agora deu de papear e bora trabalhar, porque a sexta-feira está longa, como vocês puderam ver. Algumas horas depois, tô aqui pelo escritório, dei uma pausa agora pra dar um ar pra cabeça e eu tô finalizando, né, as coisas da imersão de amanhã. Fazer uma tapioca, passar um cafezinho, comer um panetone pra dar um arzinho pra cabeça, pra depois voltar ali e finalizar. E daí finalizar o dia e descansar, porque eu também preciso estar bem pra amanhã pra poder dar o meu melhor ali pra elas na imersão. Tava fazendo a avaliação, formulário de iniciação delas na imersão. Teve uma das social medias, né, que eu tenho uma pergunta no formulário que diz assim, qual o sonho que a profissão como social media te proporcionaria, assim, né? E eu achei interessante que ela falou pra mim, ela falou, acho que deve assim, são muitos mesmo, tanto pessoais quanto profissionais, mas eu confesso que não parei pra ver isso.
E eu não sei se ela não parou para escrever sobre isso pro próximo ano, não deixou claro, ou se ela nunca parou, né, pra realmente, assim, tá, quais são realmente, né, o que de fato eu quero. E sabe por que isso me deixou reflexiva? Porque quando a gente não sabe, aquela clássica, né? Quando a gente não sabe para onde a gente quer ir, qualquer caminho serve. E quando a gente, assim, sabe por que a gente está trabalhando, não é só para pagar conta, não é só para pagar boleto, a gente está trabalhando por algo, né? Para conquistar um sonho, é para dar uma qualidade de vida melhor para a família, é para, sei lá, sabe, fazer uma viagem, comprar um equipamento novo, sei lá, tem tanta coisa, né, que dá para ser sonho. Quando a gente não tem isso claro, a chance de a gente ter dificuldade de suportar o processo de empreender é muito grande. Porque empreender não é uma coisa assim simples, né? A gente é desafiador, tem decisão para tomar, tipo, é tudo pela nossa conta. A gente tem que suportar os dias difíceis, lidar com situação, com coisa com cliente, enfim, tem um monte de coisa que acontece. E se a gente não tem o famoso clichê, um porquê muito forte, eu tenho até uma frase que diz assim, ó, quem tem um porquê aguenta qualquer como. Tu se mantém mais forte assim no processo. Eu tenho ali na minha mesa no escritório, eu tenho uma gradezinha com algumas imagens que representam os meus objetivos. E aquilo ali, gente, assim, ó, já me deu tanto gás nos dias difíceis. Aí quando eu olho para aquelas imagens que estão ali na minha frente, elas me dão essa tipo esse gás assim para continuar, sabe? Porque eu sei para onde eu tô indo. Eu sei o porquê que eu tô fazendo o que eu tô fazendo. Prontíssima para poder começar aqui a imersão Planeje Lucre com as social medias. E, gente, eu tô esperando aqui dar o horário para entrar com elas. Deixa eu compartilhar uma coisa curiosa com vocês. E ontem à noite, quando eu fui separar a roupa, eu me dei conta disso. Essa roupa aqui, esse macacão, eu usei ele no começo do ano, na minha primeira imersão. Foi que aconteceu em março. Eu tava exatamente com esse look aqui, com essa roupa. E aí agora, na última imersão do ano, eu vou estar usando ele também. E até pra mim é uma coisa meio que simbólica, assim, porque eu vou deixar fixado aqui em cima no card. Eu compartilhei um vídeo com vocês aqui, contando um pouquinho dessa minha experiência em relação a fazer coisas apesar do medo. Esse ano foi a primeira vez que eu fiz esse tipo de evento, então imersões online, workshop, enfim, de forma 100% individual. Eu já tinha feito movimentos de imersão, inclusive até presencial, várias edições, só que nunca sozinha. E aí esse ano foi que eu comecei esses movimentos em grupo e eu tinha, assim, confesso pra vocês que eu tinha um pouco de receio de... Aquela dúvida clássica, né? Será que vai ter turma? Será que vai fechar turma e tal? E eu lembro que a primeira imersão que eu fiz, né, que foi essa imersão de março, ela foi assim, ela foi um marco, realmente. Porque foi um pontapé, assim, eu fiz, apesar do medo, assim, de não dar certo, e foi um sucesso, assim, foi muito legal. As alunas colhem resultados até hoje com aquela imersão. Eu realmente, assim, dei o meu melhor naquele conteúdo, naquela entrega, e rompi, sabe? E fica o meu incentivo aqui para vocês sobre isso. Agora eu vou aguardar elas entrarem aqui para começar. Esse daqui é o meu setup de aula hoje. Já tem aqui, ó, água, xícara, garrafa. Já deixei até um cenáriozinho aqui, porque depois eu vou tirar uma foto com elas no final. E
prontíssima para poder começar. Imersão entregue, finalizada. Meu Deus, gente, olha, parece assim que eu, sei lá, tô muito feliz, muito aliviada por ter entregue. E aliviada assim que eu tava na expectativa, né? Pra entregar pra elas aqui. Eu até tentei fazer umas serias ali ao longo da imersão, mas eu não deixei o tripé aqui na mesa. E aí eu não tinha o computador tá mais alto aqui, né? Aqui, ó. Aí eu não tinha onde apoiar o celular pra poder gravar. Mas enfim, foi incrível, 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 incrível. Eu tenho certeza assim que elas vão colher muitos frutos desse planejamento pro próximo ano. E agora sim eu tô aliviada, né? Agora eu tô com uma fome. Vou preparar um almocinho, que já tem coisa adiantada. Eu vou esquentar o almoço e descansar um pouco, porque assim, ó, foram semanas ali, dias, né, preparando tudo. Vou descansar um pouquinho, porque agora o final de semana acontecendo. Tem algumas coisas pra resolver agora de tarde. Esse final de semana é o final de semana onde eu vou trabalhar. Eu tô aí prestes a tirar férias, então tem coisas aí pra entregar, pra antecipar, pra colocar em prática. Gente, fiquei sem bateria social pra poder continuar gravando mais coisas aqui. E depois, né, da entrega ali da imersão e tudo mais, tô mais quietinha. Já fiz algumas coisas depois da imersão ali, preparei almoço, já dei uma ajeitada na casa também. Falei pra vocês que eu ia voltar aqui pro escritório agora à tarde, né? Preciso liberar os materiais da imersão para as alunas. Tava esperando a aula terminar de baixar, né? Pra poder a gravação, pra poder liberar pra elas. E aí tô fazendo isso aqui, liberando pra elas aqui, também resolvendo algumas outras coisas de trabalho. Agora eu acho que mais de 9 horas já. Tô aqui no sofá assim, ó, só existindo. Acabei de sentar aqui porque eu tava ali limpando a cozinha, lavando a louça do café. Fiz uma pizza, vou lá já mostrar pra vocês, já tá no forno pra gente jantar daqui um pouquinho. Aí eu amo esse climinha da noite, amo. Tá fresquinho, aí luzinha de Natal ali. Botei na TV um filme de Natal pra assistir, então botei aqui pra assistir. Eu vou começar a editar esse vlog aqui e vou mostrar pra vocês a pizza que tá lá no forno. Ó, eu não vou conseguir abrir o forno porque senão vai dar ruim na pizza, né? Mas uma delícia, uma pizza de... Tem mussarela de búfala, tem mussarela normal, brócolis, franguinho e orégano e um queijinho parmesão ralado por cima. E hoje na imersão tava falando com as meninas que participaram sobre a gente planejar o nosso ano e a gente saber, né, pra onde a gente quer ir e tudo mais. Aí eu tava ainda há pouco fazendo algumas compras de Black Friday, comprando alguns livros. Depois, quando chegar, eu vou mostrar, vou compartilhar um vídeo aqui com vocês sobre. E eu tava comprando livros pra eu ler agora nas férias. Então, eu gosto de ocupar as minhas férias com alguma coisa. Tipo, ter dias que eu não vou fazer nada, mas também ocupar ela com algumas coisas pra que eu não fique só no celular, porque senão a gente vai ficar só rodando feed. Aí eu comprei, acho que foram 6 livros, 6 ou 7 livros. Por exemplo, no ano que vem eu quero estudar um pouco mais sobre vendas. Assim, eu quero ser um pouco mais intencional nesse estudo sobre vendas e no estudo sobre marketing e empreendedorismo. Eu já estudo sobre isso, né? É óbvio, porque, né, querendo ou não, a gente vê indicação de pessoas, de livros, né? Pessoas indicando livros e tudo mais. E pra gente não correr o risco de comprar coisas que talvez não faz sentido para aquele momento, eu gosto de associar isso, assim, tá? Então, o que eu tô querendo me aperfeiçoar ou estudar mais profissionalmente falando? E aí, na vida pessoal também. Então, o que eu tô querendo me desenvolver como pessoa, ou o que eu quero aprender, né? Enfim, na hora de comprar os livros. Aí, outra coisa que eu fiz também, fora isso, pra nas férias eu conseguir, assim, desopilar um pouco a mente do trabalho, porque eu acho que eu falei isso com vocês, não sei se foi nesse vlog ou se foi no vlog anterior. Que a gente que trabalha muito com o que a gente, né, trabalha com o que a gente ama muito, assim, que gosta muito de fazer, não sei vocês, mas um desafio que eu tenho é me desligar do trabalho. Eu também tenho esse desafio.
Então, uma das coisas que me ajudam a me desligar do trabalho é nas férias, né? Falando das férias, fazer coisas que são prazerosas pra mim. E a leitura é uma dessas. Se a gente nessas férias, por exemplo, a gente vai na praia. Então, assim, eu tô esperando por esse momento de estar lá na praia, tranquilinho, aquele fresquinho do mar, um guarda-sol, enfim, um suco e tá lendo uma história, sabe? Algo que não vai ativar minha mente, que eu não vou ficar pensando em coisas, em estratégias, isso e aquilo pro negócio. Não, é pra relaxar mesmo, é pra descansar. Então, eu comprei livros nesse sentido, assim, pra me desligar nas férias e realmente descansar a mente, mas também para eu estudar algumas coisas específicas. Então, sobre produtividade, sobre como eu falei para vocês, venda, mas na verdade, se bem que vendas e marketing, essas coisas, eu vou deixar para ler o ano que vem, vou incluir como uma rotina de estudo, sabe? Não vou ler nas férias, não, porque senão eu quero me desligar e eu vou estar consumindo conteúdo sobre isso, né? Mas sobre produtividade eu quero ler. Depois eu vou explicar para vocês vão entender. Eu vou mostrar o livro. Se chama Produtividade Redimida. É um livro cristão, ele traz essa ótica bíblica, assim, essa ótica cristã em cima da produtividade. É um livro que eu já tinha escutado falar sobre ele, tô bem curiosa para ler. E eu vou encerrar esse vlog por aqui. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam desse vlog, o que vocês gostaram de acompanhar, se tem alguma coisa específica que vocês querem ver mais. Não se esquece de se inscrever aqui no canal se tu ainda não é inscrita. Deixa curtir esse vídeo para que ele alcance mais pessoas mais social medias que buscam desenvolver essa rotina mais leve como social media, enfim. E poder consumir aquilo que eu compartilho aqui que tem a ver com isso também. E a gente se vê no próximo vídeo.